Hoje vamos te contar uma história pra lá de diferente. Padres e seminaristas de uma igreja em Juiz de Fora mantêm uma tradição que já dura anos: fabricar cerveja artesanal. O dinheiro adquirido com as vendas é revertido para os trabalhos sociais mantidos pela igreja. Quando a gente pensa em igreja, vem logo à mente imagens associadas a altar, vitral, cruz. Mas a Igreja da Glória, localizada em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, tem algo de diferente disso tudo que a gente está acostumado. No convento da igreja, existe uma fábrica de cerveja artesanal desde o fim do século XIX. Naquela época, em 1894, Juiz de Fora contava com 20 mil habitantes. Dentre esses, 5 mil já eram imigrantes, alemães e italianos, os que vieram para construir a estrada União Indústria e tantas outras coisas. Então, os redentoristas escolhem aqui Juiz de Fora como local para começarem seus trabalhos. Eles ficam aqui no Morro da Gratidão desde 1893, é quando eles começam o trabalho. E como eles eram holandeses, eles preocuparam-se em trazer coisas da cultura também. Trouxeram livros, trouxeram questões, preocuparam-se em formar novos missionários e trouxeram a cerveja. A cerveja era algo muito comum na Europa, nos mosteiros, e os holandeses também já tinham esse costume de consumir a cerveja. Ela fazia parte de uma refeição, ela fazia parte do cotidiano. E eles trazem, então, depois que chegam aqui em Juiz de Fora, o mecanismo para a produção da cerveja interna. Ou seja, aqui do lado da casa, como se fosse uma despensa, uma adega, eles começam a produção da cerveja, abrem uma cervejaria. Enquanto os padres cuidavam de celebrar a missa, cuidar das pessoas, os irmãos faziam os ofícios domésticos, e um dos ofícios era produzir a cerveja. O nome, Hofbauer, é uma homenagem a São Maria Hofbauer, santo austríaco da Congregação do Santíssimo Redentor. Então, depois que os primeiros irmãos holandeses passaram os ofícios para os brasileiros, ensinaram a produção da cerveja para os irmãos brasileiros, o irmão Geraldo, por um bom tempo, produziu a cerveja, da mesma forma como ele aprendeu com os holandeses. E ele produziu até 1894, foi quando ele se cansou um pouco, fechou a cervejaria e falou: agora não vou produzir durante esse tempo. E ela ficou mais ou menos 20 anos fechada, então. Em 2009, Padre Flávio, memória, junto com algumas outras pessoas, alguns seminaristas, reabriu esse espaço. Os mecanismos estavam todos guardados, preservados, e começou a entender como funcionava aquele processo para produzir novamente a cerveja. Foi preciso de um pouquinho de estudo, de um pouquinho de compreensão para produzir a cerveja num mecanismo que é centenário, mas um mecanismo eficiente, e o bonito é perceber que esse mecanismo centenário, ele produz uma ótima cerveja. Hoje no Brasil, talvez é a única cervejaria de convento com os equipamentos artesanais, centenários, em funcionamento no Brasil e talvez até na América Latina. E aproveitando, né, que você tocou nesse ponto das obras, quais são as obras hoje sociais que já estão até recebendo nessa arrecadação das cervejas? Então, a província do Rio, os redentoristas aqui do estado de Minas, Rio e Espírito Santo, eles acreditam também na evangelização como forma de assistência às pessoas necessitadas e carentes. Aqui em Juiz de Fora nós temos uma obra social, chama-se Obra Social Padre Newton Fagundes. Ela fica no bairro Retiro, atende mais ou menos 100 crianças. Essa assistência é às crianças e também a alguns familiares. E a cerveja surgiu então como uma oportunidade de, quem sabe, com a expansão, com um retorno maior financeiro, a gente poder subsidiar pelo menos um pouco dos gastos. Tô pra te falar que é bem melhor que um cafezinho.